Bom, essa segunda parte sobre Primeira Guerra Mundial, eu queria começar falando das etapas da guerra. A primeira etapa da guerra foi a mobilização das tropas, em 1914, os jovens indo para o fronte cantando e achando que seriam heróis no final do conflito, os dois lados com a convicção da vitória, e a construção das trincheiras. As trincheiras eram feitas tanto no fronte ocidental, onde os alemães enfrentavam ingleses e franceses, como também no fronte oriental, onde o choque foi entre os russos e os alemães, né, com o apoio do Império Austro-Húngaro. Então as trincheiras eram construídas, eram complexos essas trincheiras, e essas trincheiras acabavam sendo o grande objetivo de conquista, tanto para um lado quanto para o outro. Então, qual era a dinâmica? Se uma trincheira está aqui, essa trincheira tentava invadir a trincheira de cá. Se essa trincheira de cá fosse invadida por esse exército, o exército que perdia a trincheira recuava e fazia outra trincheira. Então, a dinâmica foi essa, né? Tomar trincheiras, um lado e do outro. Então, foi uma guerra que, durante esse momento, apresentou uma certa lentidão. Entretanto, dentro das trincheiras é que era um problema seríssimo. Por quê? Não existia estrutura nenhuma de saúde, multiplicaram-se as doenças dentro dessas trincheiras, a quantidade de ratos era enorme, em alguns momentos corpos eram queimados porque era necessário evitar proliferação de doenças. Enfim, a trincheira vai provocar, inclusive nos sobreviventes, danos físicos, muitos voltaram cegos, amputados, como psicológicos. A grande maioria dos sobreviventes, especialmente os praças, cabos, soldados e sargentos, que eram os homens que ficavam na linha de frente, os que mais morreram, inclusive, na guerra, voltaram para casa com distúrbios dos mais variados possíveis e mais graves possíveis, né? Distúrbios psicológicos, distúrbios mentais. Outro ponto importante é o uso de aviões. É a primeira vez que a gente vai ter em larga escala o uso de aviões. O Barão Vermelho foi talvez o mais famoso de todos esses aviões que participaram da Primeira Guerra Mundial, né? O Barão Vermelho foi considerado o as da aviação. Ele fazia voos rasantes para atacar a trincheira ocidental. O Barão Vermelho era um avião alemão. Outro ponto também importante é que os homens foram para o fronte e as cidades elas continuavam tendo que funcionar. Fábricas, ônibus, metrô e outros departamentos que foram ocupados por mulheres. Esse é um outro ponto que também merece atenção. Há uma mudança radical no comportamento, no vestuário das mulheres. As mulheres antes da guerra tinham um padrão de comportamento, de vestimento, especialmente as de classe média, e que quando a guerra começa e a necessidade de mão de obra era tão grande que absorveu um número extremo de mulheres, elas passam a ter uma outra forma de se vestir. Podem reparar que as mulheres dos anos 20 são mulheres que usam vestidos não tão sofisticados como os vestidos anteriores, o cabelo fica mais curto, é a época da moda chamada de Chanel, o uso de chapéu para poder facilitar a saída de casa, não dava tempo de ficar se maquiando, se preparando para ir para a fábrica. Então a praticidade vai se transformar também numa característica. E aí, pessoal, a guerra foi mostrando para esses jovens que se empolgaram no início que não tinha nada de tão glorioso assim. O drama foi o que foi tomando conta das mentes dessas pessoas que se envolveram no conflito. E o ano de 1917 chega. No ano de 1917, nós temos alguns fatos que vão ser decisivos para o fim da guerra. Primeiro, a Rússia sai da guerra. Estoura uma revolução que derruba o governo do czar. Depois, inclusive, vai ter uma aula sobre Revolução Russa, que eu vou falar mais a fundo sobre isso. E aí instaura-se um novo regime, e esse novo regime chama os alemães para conversa, assinam um tratado, que é o Tratado de Brest-Litov, e depois desse tratado, a Rússia e a Alemanha promovem um armistício, né? Então, com a saída da Rússia, facilitou a entrada dos Estados Unidos. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. Os Estados Unidos queriam tentar manter uma distância do conflito. Entretanto, muitos negócios de empresários nos Estados Unidos passaram a ser a entrar em ação favoráveis às potências ocidentais. E a guerra foi demorando. O grande problema do presidente dos Estados Unidos era justamente de entrar na guerra sem ter um argumento para a sociedade. Ele tinha que dar uma satisfação à população. E o argumento era que os Estados Unidos entrariam para lutar em nome da democracia. E ingleses e franceses
adotavam regimes democráticos, mas a Rússia não. A Rússia era um regime czarista, era um regime absolutista. Então isso criava um desconforto, criava um mal-estar. Até que o presidente Wilson, com a saída da Rússia, ficou mais simples, né, dele conseguir ter o aval, ter o apoio de todos para que os Estados Unidos entrassem nesse conflito. A entrada dos Estados Unidos mudou a balança de equilíbrio, os Estados Unidos passam a ter um papel decisivo e a vitória fica do lado dos aliados. Tá? Importante ressaltar que, antes da guerra estourar, existia Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Quando a guerra começa, a Tríplice Entente vira o bloco dos países aliados. Tá? E a antiga Tríplice Aliança, que era formada pela Itália, que mudou de lado, Áustria, Hungria e Alemanha, passou a ser conhecida como potências centrais. Em 1918, termina a guerra com a derrota da Alemanha e seus aliados. Os Estados Unidos, o presidente Wilson, tentou trazer uma proposta para não ser tão devastadora os termos da guerra para a Alemanha, que foi derrotada. Entretanto, os franceses, especialmente, né, e também os ingleses, não toparam, e os franceses, com aquele sentimento de revanche que eu expliquei no primeiro vídeo, quiseram sim humilhar a Alemanha, levaram os alemães até Versalhes, onde foi assinado o tratado que determinou as punições à Alemanha, que não foram poucas. Tá? A Alemanha assumiu a culpa da guerra, ficou proibida de fabricar armas, de organizar exército, teve que pagar uma indenização absurda, entregou o Sarre para a França, perdeu colônias, enfim, a Alemanha foi devastada, mergulha numa crise terrível, sem precedentes, inclusive para a sua história. Tá? Os aliados da Alemanha também sofreram punições. O Império Austro-Húngaro deixa de existir, ele é todo fragmentado, nascendo vários países na Europa Central, e o Império Otomano também é fragmentado, dando origem a uma série de pequenos países no Oriente Médio. Tá? É importante destacar que, no final da guerra, criada a Liga das Nações, que seria um bloco de países com o papel de zelar pela paz mundial. Essa Liga das Nações acabou não dando resultado, tanto que teve a Segunda Guerra, né, e depois ela deixou de existir. Eu vou explicar melhor sobre a Segunda Guerra e o fim da Liga das Nações mais à frente com vocês, tá? Então, de uma forma geral, esse é o resumo sobre Primeira Guerra Mundial, dividido em duas partes, porque é um assunto muito longo, eu tentei aqui enxugar o máximo possível, ter o máximo de objetividade, para que vocês consigam ter uma compreensão panorâmica do assunto, tá? Recomendo leitura também para poder fixar melhor esse conteúdo, assim como todos os outros, tá ok? Um abraço.